Eu não sou nenhum especialista em herança hispânica ou nas muitas culturas espalhadas pela América Central e do Sul, mas parece que o patriotismo é algo bem forte entre os latinos. As estatísticas mostram que cerca de 19% da população dos Lehuaru é composta por latinos e que mais ou menos 19% das nossas forças militares ativas também são latinos. Alguns caras se identificam muito com sua herança e cultura, mas o exército tem sua própria cultura, e é por isso que geralmente nos damos bem uns com os outros. No exército, ninguém se importa muito de onde você veio, só importa fazer o seu trabalho. Mas, pensando bem, eu nunca dei muita bola para isso. Mesmo assim, devo dizer que estou cada vez mais fascinado pela história e pelo folclore latino-americano. Um dos meus amigos, o César, veio da Venezuela e morou no Panamá por alguns anos. Perguntei para ele sobre isso recentemente e ele disse que, por onde você passa, as pessoas contam histórias sobre o chupacabra. Pelo jeito que ele falou, parece tão comum quanto conversar sobre o tempo. Depois, tem o El Cucuy, uma espécie de bicho-papão que muda de forma, uma entidade que os pais latinos usam para assustar os filhos e fazer eles se comportarem. E tem também uma lenda bem conhecida que dá arrepios em quem cresceu ouvindo ela, e principalmente em quem diz que já viveu algo relacionado a ela. Para alguns, está na mesma categoria do El Cucuy, só um conto popular para garantir que as crianças cheguem em casa antes de escurecer. Mas, segundo pessoas como esses dois veteranos, essa lenda deve ser levada como um aviso muito sério. Se você ouvir uma mulher chorando, fique longe da água. Essas são só algumas histórias reais de militares americanos que encontraram uma entidade conhecida como La Llorona. Hã, bem na hora! Lá vai ela de novo! Eu te falei toda noite, sargento. Ainda bem que você tá aqui comigo. Por quê? Porque agora eu sei que não tô ficando louco. Que tipo de mulher estranha fica andando por aí, chorando desse jeito toda noite, sempre por volta das 3 da manhã? Talvez ela precise de ajuda. Ajuda mental, provavelmente. Mas, sabe, só por garantia, por que você não vai lá dar uma olhada? Eu fico aqui segurando as pontas. Tenta encontrar ela e me avisa. Sim, senhor. Só não vai muito longe e se perde por aí. Sim, senhor. Há bastante tempo, os militares dos Estados Unidos mantêm uma presença na América do Sul. Eles têm várias bases espalhadas por países aliados, onde tropas americanas estão estacionadas para treinar e apoiar as forças militares locais. Um ex-militar da Guarda Nacional do Exército dos Estados Unidos se viu enviado para uma dessas instalações, a base aérea de Sotucano, em Honduras, durante o verão de 2019. Enfim, esse militar da Guarda Nacional escreve: "Nunca vivi nada como o pé grande, sombras pairando sobre rostos, OVNIs, quartos de quartel assombrados ou coisas do tipo, mas tive uma experiência estranha. Era o domingo antes do Memorial Day, quando ouvi algo que me lembrou disso. Algumas crianças estavam brincando do lado de fora da minha casa, e uma delas ralou o joelho feio. O grito que ela deu, cara, eu não me assusto fácil, mas me fez parar o que eu estava fazendo. Imagine o grito mais doloroso, pura agonia. E foi isso que ouvi há 4 anos, durante uma missão temporária em Honduras. Eu estava na base aérea de Sotucano, no verão de 2019. Como um dos poucos alistados e o mais novato, acabei sendo voluntariado para o turno da noite. Era bem chato. Meu trabalho era registrar o que acontecia durante a noite, manter contato com outras unidades, estar lá em caso de emergência e fazer rondas pelo prédio do escritório. Fora dos eventos de treinamento, quase nada acontecia. Eu literalmente recebia para assistir Netflix
e jogar Total War por 3 meses. Desde que o café estivesse pronto toda manhã e tudo estivesse registrado, estava tudo certo. Além de aprender a fazer café e colocar em dia The Walking Dead e Breaking Bad, encontrei algo estranho. Meu turno ia das 22 horas às 10 horas. Por volta das 3 horas da manhã, eu ouvia um choro vindo de algum lugar fora do escritório. Normalmente durava uns 30 minutos, e era sempre uma mulher chorando. Achei que estava ficando louco, até que precisei acompanhar os treinamentos noturnos, já que tinha muita coisa acontecendo. Um dos suboficiais se juntava a mim nessas noites, e ele também ouvia o choro. Finalmente, depois de alguns dias disso, a gente cansou. Ele me mandou investigar o barulho e voltar para contar o que encontrei. Era por volta das 3h15 quando saí do escritório. Acendi um cigarro, dei umas tragadas antes de caminhar na direção do som. Estranhamente, enquanto eu andava para lá, o choro parecia se afastar mais e mais de mim, quase como se o que estivesse fazendo o barulho estivesse me atraindo para longe da segurança do nosso prédio iluminado. Parei perto de um barraco que tinha uns galinheiros e apaguei meu cigarro, esmagando com a bota. Fiquei olhando para os chalés vazios, procurando qualquer coisa, qualquer movimento, qualquer pessoa fora do lugar. Mas não tinha ninguém além de mim ali fora. Me sentindo um pouco estranho, acendi outro cigarro e dei mais umas tragadas, antes de continuar andando pela estrada, ainda seguindo esses sons. Fiz isso até parar perto de um cano de drenagem na beira da estrada, e os barulhos pararam. Não tô falando só do choro, mas todos os barulhos pararam. As cigarras, os outros sons da noite, tudo. Era como se eu tivesse entrado num vácuo, como se alguém tivesse desligado um interruptor e o tempo tivesse parado. Fiquei ali por um tempo, meio absorvendo o silêncio. Que diabos era aquilo? Era assustador pra caramba, porque eu era a única pessoa ali fora e eram 3 horas da manhã. Senti os cabelos da nuca arrepiando e corri daquele cano de drenagem, com o cigarro na boca, de volta para os galinheiros. Lembro que as galinhas começaram a cacarejar para mim, enquanto eu olhava para trás, para o fim da estrada. Não tinha ninguém lá, mas os barulhos tinham voltado. Agora eu ouvia tudo de novo. Estava completamente assustado. Apaguei meu segundo cigarro e corri de volta para o escritório. Meu sargento me perguntou o que aconteceu, e eu disse que a gente só estava ouvindo as galinhas ali perto. Ele pareceu bem desconfiado na hora e até riu dizendo: "Galinhas, hein? Que pássaros estranhos." Na manhã seguinte, nada foi dito, e ele não registrou isso no livro de registros. Nenhum de nós falou sobre isso até eu voltar para casa e treinar com minha unidade. Um dos meus melhores amigos, vamos chamar ele de Júnior, era de Porto Rico. Contei para ele sobre isso enquanto tomávamos umas depois de um treinamento. Ele me olhou como se tivesse visto um fantasma e disse: "Você não ouviu uma mulher chorando, cara? Porque se ouviu, então você vai morrer logo." Perguntei por quê, e ele me falou sobre a La Llorona. Aparentemente, se você ouve o choro dela, então você ou alguém que você conhece vai morrer logo ou pode passar por algo horrível. Agora, isso é interessante, porque só algumas noites depois de ouvir essa mulher, eu estava participando de um treinamento cruzado com alguns fuzileiros navais. A gente estava carregando cargas pesadas em helicópteros à noite, sem visão noturna. Na última iteração, entre 2h45 e 3 horas da manhã, algo aconteceu. As hélices do helicóptero geram eletricidade estática por causa do atrito no ar, o que significa que a equipe de conexão no chão precisa ter um homem de aterramento. O homem de aterramento
É a pessoa mais importante da equipe. Ele segura um poste de metal contra a aeronave para tornar seguro tocar nela. Todo mundo na equipe precisa ficar atento ao homem de aterramento. Se ele soltar, ninguém toca no helicóptero, porque se tocar, a carga que o helicóptero gera pode te matar. Graças à instabilidade do helicóptero, nosso homem de aterramento não conseguiu um bom aterramento e soltou o helicóptero bem quando eu ia conectar a carga. Se não fosse pelo meu sargento, eu teria sido frito. Ele puxou a parte de trás do meu colete e a gente caiu para trás, bem quando várias toneladas de helicóptero desceram para o lugar onde minha cabeça estava e pairaram a centímetros do meu rosto antes de subir de novo e voar para longe na noite. Não sou muito supersticioso, mas olhando para trás, considerando o que vivi nas noites anteriores e não tendo ouvido o choro de novo, isso certamente me deu arrepios. O que quer que estivesse lá fora às 3 horas da manhã, estava lá. Eu ouvi, meu sargento ouviu, até outros soldados no turno comigo ouviram, mas nenhum de nós tem explicação para isso. Ninguém nunca falou sobre isso porque, sabe, quem ia nos levar a sério? No máximo, a gente ia fazer teste de droga sem parar, e nossa liderança não ia dar a mínima. Só sei de uma coisa: por mais que eu goste de uma boa história de fantasma, não acredito que fantasmas existam. Mas o que quer que estivesse lá fora às 3 horas da manhã, com certeza existia. E ela queria que a gente soubesse que estava lá. A próxima história pode ser encontrada no livro de R.S. Russo, Odd and Chilling Encounters, True Stories of the Unknown. Nela, um fuzileiro naval dos Estados Unidos, escrevendo sob o nome de Cheerio Martinez, relembra algo perturbador que aconteceu com ele pouco antes de se alistar. Ele escreve: era durante o verão quando decidi fazer uma viagem para o México para visitar minha família. Eu estava prestes a entrar para o Corpo de Fuzileiros Navais, então minha mãe queria que eu visse minha família, só por garantia, caso algo ruim acontecesse. Na época, eu estava com minha namorada grávida, que depois virou minha esposa, e mais tarde, minha ex-esposa. Como ela estava grávida, não quis deixá-la sozinha, então comprei uma passagem para ela vir junto. Ela, sendo caucasiana, com cabelo loiro e olhos cor de mel, deixou todo mundo na casa da minha avó curioso, e muitos dos nossos parentes distantes vieram ver a linda garota americana. Depois de cumprimentar todo mundo, começamos a conversar sobre o que tinha acontecido desde que saímos. Minha namorada estava sentada do meu lado, pedindo para eu traduzir partes da conversa. Uma das minhas tias, que eu sabia que curtia coisas paranormais, trouxe o assunto da La Llorona, a mulher que chora. Minha mãe logo mandou ela calar a boca, porque sabia que isso ia me deixar ao mesmo tempo interessado e assustado. Mas consegui convencer minha tia a continuar. Afinal, eu ia ser um fuzileiro naval, não podia deixar um mito bobo me assustar. Então, ela continuou, contando que, sempre que dormia na casa da minha avó, onde a gente estava naquele momento, se ficasse acordada até tarde, conseguia ouvir os choros da La Llorona. Minha mãe revirou os olhos nesse ponto e empurrou minha tia de brincadeira, e aí o assunto morreu, porque outra tia mudou de tema, vendo como todo mundo tinha ficado sério por um momento. Minha namorada me cutucou e perguntou sobre o que a gente estava falando. Contei para ela o mito da mulher que chora, a La Llorona, sobre como ela afogou os filhos num rio e está destinada a andar por todos os rios do México, procurando seus filhos mortos. Quando terminei de contar, minha namorada só riu, porque não acreditava em nada paranormal. Mais tarde naquela noite,
Meus pais decidiram que eu e minha namorada devíamos ficar na nossa casa antiga, onde cresci, já que éramos adultos e precisávamos de espaço. A casa estava em reforma, então os quartos não tinham portas nem luz funcionando. As únicas portas da casa eram as que levavam para o lado de fora. Quando entramos, tivemos que usar uma vela e uma lanterna como fonte de luz. Lembro que até usamos um lençol como porta temporária para dar um pouco de privacidade para o nosso quarto, mesmo que fôssemos os únicos na casa. Durante a noite, eu e minha namorada ficamos conversando e, eventualmente, pegamos no sono. Não sei que horas eram exatamente, mas algo me acordou. Percebi que minha namorada tinha roubado todos os cobertores, então tentei pegar um pouco de volta devagar. Enquanto pensava se devia fechar a janela que estava bem acima das nossas cabeças, ouvi um choro longo. Eu não tinha celular, e meu relógio na época era bem vagabundo, então não dava para saber que horas eram, mas ouvi. Era um choro longo e distorcido, uma mulher chorando. Dava para perceber a rouquidão antiga na voz dela, como se tivesse gritado por tanto tempo que a garganta estava quase desistindo. Fiquei ao mesmo tempo animado e assustado pra caramba. Um arrepio gelado desceu pela minha espinha, o que só reforçou o meu medo. Mas o que me confundiu foi que o choro parecia ser tocado por um gramofone antigo. Não sei se era a rouquidão da voz dela ou o quê, mas parecia um disco velho e assustador tocando sem parar. Depois de ouvir um pouco, consegui entender o que ela dizia. Ela chorava seu famoso "mis hijos" ou "ó meus filhos". Esse choro é o que a tornou famosa, não só na comunidade paranormal, mas com a maioria das pessoas que vivem nas áreas rurais do México. Os choros começaram a ficar mais altos, parecendo que ela estava se aproximando de nós devagar. Tem um mito que diz que, se você ouve os choros de perto, ela está longe, mas se ouve de longe, ela pode estar perto de você. Minha namorada começou a se mexer. Não lembro se a acordei de propósito, mas, de qualquer forma, não foi a coisa mais inteligente a fazer, porque agora ela também ia ouvir os choros. Ela tinha um olhar de incredulidade no rosto e disse: "Que diabos é isso?" Só fiz sinal para ela ficar quieta e ouvir. Pelo tom da minha voz, ela sabia que algo estava errado. Outro choro alto passou. Parecia ecoar dentro da casa. Minha namorada começou a tremer, claramente apavorada com o que podia estar do lado de fora. Meu braço ainda estava debaixo da cabeça dela, e eu sentia as lágrimas dela escorrendo pelo meu braço. Cada vez que o choro vinha, ela tremia um pouco, e eu tentava confortá-la, segurando ela perto de mim. Os sons de choro continuaram ficando mais próximos, até chegarem a um ponto que parecia que essa mulher estava bem do lado de fora da nossa janela. Nesse momento, a gente estava apavorado. Fazendo a única coisa corajosa que consegui pensar, puxei os cobertores por cima de nós e tentei ficar o mais parado possível. Os choros eventualmente diminuíram, mas, justo quando achamos que ela tinha ido embora, ouvimos algo brigando violentamente e batendo contra nossa porta de fora. Isso nos assustou pra caramba. Minha namorada tinha se apegado a um cachorro de rua que sempre andava pela fazenda da minha avó. Então, enquanto a gente estava lá, ele sempre dormia perto da porta de fora e nos cumprimentava quando saíamos. Pensei que agora ele estava brigando com outro cachorro ou algo assim. Os cães, ou pelo menos o que achamos que eram cães, brigaram por um bom minuto, batendo contra a porta, rosnando, latindo um para o outro. E então, tão de repente quanto a briga começou, ela parou. Estávamos assustados demais para sair da cama, então só tentamos ficar acordados por um tempo para ver se ouvíamos mais alguma coisa. Eventualmente,
pegamos no sono de novo. Na manhã seguinte, conversamos sobre o que aconteceu e saímos para encontrar nosso cachorro de rua. Ele sempre estava na porta, esperando por nós, mas ele tinha sumido. A terra estava claramente mexida por causa de uma briga que aconteceu na noite anterior, mas nunca mais vimos aquele cachorro o resto da viagem. Isso tudo aconteceu em 2008, e até hoje, quando vou buscar minha filha, às vezes pergunto para minha ex sobre o que aconteceu no México, mas ela não gosta de falar sobre isso. Nunca mais voltei para o México desde então. Como indicado por esses dois homens, a lenda da La Llorona é uma das histórias mais populares e duradouras do folclore latino-americano. Alguns historiadores acreditam que as origens da La Llorona podem ser rastreadas até a mitologia asteca antiga. Há, no entanto, uma variação notável na forma como a história é contada, ou talvez com o tempo, diferentes lendas tenham se fundido em uma só. Então, vamos começar pela primeira. Quando Cristóvão Colombo chegou às costas da América do Sul, em 1492, era só questão de tempo até que as forças do Império Espanhol entrassem em conflito com a principal potência territorial da região, os astecas. Controlando 80.000 milhas quadradas de terras e com uma população de cerca de 5 a 6 milhões de pessoas, o Império Azteca seria visto como um obstáculo formidável no caminho da colonização da América Central pela Espanha. Os astecas tinham conquistado grande parte da terra eles mesmos ao longo dos séculos anteriores. Não seria fácil tirar isso deles. Mas, cerca de uma década antes de os astecas verem um soldado espanhol, algo estranho aconteceu na capital deles. Em 1509, os moradores de Tenochtitlan foram acordados no meio da noite por um som perturbador. Os gritos de luto dolorosos de uma mulher. Eles procuraram e procuraram, mas ninguém nunca encontrou a mulher que chorava. Alguns conseguiam entender o que ela dizia entre seus soluços pesados. Em algumas versões, diziam que ela gritava: "Meus filhos, precisamos fugir para longe da cidade." Em outras, ela teria dito algo como: "Meus filhos, para onde devo levá-los?" Noite após noite, dizia-se que essa mulher misteriosa vagava pelas ruas escuras da capital, seus gritos de luto cortando o silêncio da noite. E, noite após noite, ninguém nunca a viu. Então, numa noite, tão rápido quanto começaram, os gritos pararam. Sem saber o que esses gritos misteriosos significavam, muitos astecas sentiram um pressentimento. Algo perigoso estava vindo para a cidade deles. Mas o quê? Em fevereiro de 1519, o conquistador espanhol Hernán Cortés desembarcou na costa de Yucatán para começar sua marcha sobre Tenochtitlan. Sob seu comando estavam 11 navios, 500 soldados, cerca de 100 marinheiros e 16 peças de artilharia. Os astecas reuniram uma força de mais de 80.000 guerreiros. Então, Cortés sabia que estava em grande desvantagem numérica. Mas ele tinha planejado essa guerra contra os astecas com muito cuidado. Suas explorações pela região revelaram que muitas tribos e outros nativos nas províncias vizinhas odiavam os astecas. Os astecas tinham subjugado a maioria deles, exigindo tributos regulares e frequentes, o que os europeus poderiam chamar de impostos. Depois, havia as práticas religiosas dos astecas. Tribos menores eram frequentemente invadidas, seu povo sendo roubado e oferecido aos deuses astecas como sacrifícios humanos, às vezes em números de centenas ou até milhares de uma vez. Os astecas mantinham seu domínio político, militar e econômico através dessa violência e tirania, e eram odiados por isso. Apelando para esse ódio,
Cortés recrutou muitas das tribos regionais que encontrou para o seu próprio exército. Quanto mais Cortés marchava pelo território asteca, maior seu exército ficava. Quando chegou aos portões de Tenochtitlan, seu pequeno grupo de espanhóis estava ao lado de 200.000 guerreiros nativos. No sangrento cerco à cidade que se seguiu, estima-se que quase 250.000 de pessoas morreu, incluindo guerreiros e civis. O que não está registrado são as incontáveis vidas indígenas que foram perdidas depois, devido a doenças e uma epidemia de varíola desencadeada pelos invasores espanhóis. Com a queda de Tenochtitlan, em 1521, o Império Espanhol, por enquanto, se estabeleceu como o governante incontestado sobre as Américas. Nos anos seguintes, os astecas e muitas outras civilizações indígenas menores lentamente desapareceram com a expansão europeia. Enquanto estudiosos espanhóis tentavam aprender mais sobre esses povos e suas respectivas culturas antes que desaparecessem completamente, uma história assombrada inevitavelmente ressurgiu. Cerca de 30 anos após a queda do Império Azteca, o frade franciscano Bernardino de Sahagún começou a trabalhar no que ficaria conhecido como o Códice Florentino, ou a História Geral das Coisas da Nova Espanha. Durante suas entrevistas com falantes nativos da língua náhuatl, muitos dos quais eram ex-moradores de Tenochtitlan, Bernardino ficou fascinado por relatos repetidos de uma mulher chorando como um fantasma. Depois de insistir por mais informações sobre quem ou o que era esse espírito, os nativos frequentemente referenciavam uma deusa conhecida como Cihuacoatl, uma deusa da mitologia asteca associada ao parto, fertilidade e maternidade. Cihuacoatl é frequentemente retratada como uma mulher feroz com rosto de caveira, empunhando um escudo e uma lança, um símbolo de força e resistência materna. Segundo os nativos, ela também era conhecida por carregar um berço ou cesto. Tudo isso foi documentado pelo frade Bernardino em seus escritos. Os astecas tinham subjugado a maioria deles, exigindo tributos regulares e frequentes, o que os europeus poderiam chamar de impostos. Depois, havia as práticas religiosas dos astecas. Tribos menores eram frequentemente invadidas, seu povo sendo roubado e oferecido aos deuses astecas como sacrifícios humanos, às vezes em números de centenas ou até milhares de uma vez. Os astecas mantinham seu domínio político, militar e econômico através dessa violência e tirania, e eram odiados por isso. Apelando para esse ódio, Cortés recrutou muitas das tribos regionais que encontrou para o seu próprio exército. Quanto mais Cortés marchava pelo território asteca, maior seu exército ficava. Quando chegou aos portões de Tenochtitlan, seu pequeno grupo de espanhóis estava ao lado de 200.000 guerreiros nativos. No sangrento cerco à cidade que se seguiu, estima-se que quase 250.000 de pessoas morreu, incluindo guerreiros e civis. O que não está registrado são as incontáveis vidas indígenas que foram perdidas depois, devido a doenças e uma epidemia de varíola desencadeada pelos invasores espanhóis. Com a queda de Tenochtitlan, em 1521, o Império Espanhol, por enquanto, se estabeleceu como o governante incontestado sobre as Américas. Nos anos seguintes, os astecas e muitas outras civilizações indígenas menores lentamente desapareceram com a expansão europeia. Enquanto estudiosos espanhóis tentavam aprender mais sobre esses povos e suas respectivas culturas antes que desaparecessem completamente, uma história assombrada inevitavelmente ressurgiu. Cerca de 30 anos após a queda do Império Azteca, o frade franciscano Bernardino de Sahagún começou a trabalhar no que ficaria conhecido como o Códice Florentino,
ou a história geral das coisas da Nova Espanha. Durante suas entrevistas com falantes nativos da língua náhuatl, muitos dos quais eram ex-moradores de Tenochtitlan, Bernardino ficou fascinado por relatos repetidos de uma mulher chorando como um fantasma. Depois de insistir por mais informações sobre quem ou o que era esse espírito, os nativos frequentemente referenciavam uma deusa conhecida como Cihuacoatl, uma deusa da mitologia asteca associada ao parto, fertilidade e maternidade. Cihuacoatl é frequentemente retratada como uma mulher feroz com rosto de caveira, empunhando um escudo e uma lança, um símbolo de força e resistência materna. Segundo os nativos, ela também era conhecida por carregar um berço ou cesto. Tudo isso foi documentado pelo frade Bernardino em seus escritos. Eles também dizem que ela carrega um berço com ela, como alguém que carrega seu filho dentro e vai ao mercado entre as outras mulheres. Ao desaparecer, ela deixava o berço para trás. Quando as outras mulheres descobriam que o berço tinha sido esquecido ali, olhavam para ver o que tinha dentro e encontravam uma pedra de sílex, como ferro bruto, do tipo com que matavam aqueles que sacrificavam. Por isso, entendiam que era Cihuacoatl quem tinha deixado ali. Embora frequentemente adorada na cultura asteca, há um lado mais sombrio de Cihuacoatl, que muitas vezes liga suas aparições à morte de crianças, particularmente o assassinato de uma criança. Nesse sentido, disse que Cihuacoatl é um espírito que vem lamentar a morte de crianças, uma espécie de mãe espiritual para todos os astecas. E muitas crianças foram mortas durante a invasão espanhola, 10 anos após a aparição da mulher que chorava em Tenochtitlan. Em outras interpretações, Cihuacoatl não é tão maternal. Mais parecida com as histórias da La Llorona, essa deusa antiga é pintada de uma forma muito mais predatória, uma entidade demoníaca que devora crianças. No livro 8 do Códice Florentino, o frade Bernardino escreveu sobre as tendências mais assassinas da deusa, conforme contado a ele pelo então governador de Huatulco, Dom Martim. Na época dele, aconteceu que o demônio, na forma de uma mulher, caminhava e aparecia de dia e de noite, e era chamado de Cihuacoatl. Ele comeu um menino pequeno que estava em seu berço na cidade de Azcapotzalco. Lendas mudam de mãos com o tempo. Histórias passadas por gerações de famílias e tribos podem mudar. Se as histórias dessa deusa antiga e as futuras histórias de um espírito choroso chamado La Llorona são a mesma coisa, ainda está por ser visto, mas elas têm uma coisa em comum. Ambas as entidades são conhecidas por atacar crianças pequenas. 300 anos após a queda de Tenochtitlan e os escritos do frade Bernardino, a lenda de uma mulher chorosa ressurge nos anais da história. Em 1849, Manuel Elígio Carpio Hernández publicou um curto poema simplesmente intitulado La Llorona. O poema fala de uma mulher que foi brutalmente assassinada pelo marido e depois voltou. Pálido de terror, ouvi contar, quando eu era criança, uma criança inocente, que um homem mau na minha cidade uma vez matou sua esposa, Rosalia. E desde então, na noite sombria, as pessoas trêmulas e assustadas ouvem o triste gemido de uma mulher sofrendo, gemendo como ela fez em sua agonia. Por um certo tempo, ela para de lamentar, mas depois explode em um choro prolongado. Sozinha, ela atravessa as ruas. Ela enche todos de medo mortal, e perto do rio, na escuridão densa, ela vai chorando envolta em seu manto. Entre todas as diferentes histórias assombradas de uma mulher chorosa contadas na cultura latina, o poema de Manuel Hernández, ou pelo menos sua versão dos eventos, é ocasionalmente citado como a origem do espírito da La Llorona. Nomes e datas podem variar de uma narrativa para outra, mas dificilmente é a versão mais conhecida da história dela.
Parece que muitas crianças criadas na América Latina e até em partes do sul dos Estados Unidos estão familiarizadas com outra versão da história, uma história trágica sobre uma jovem chamada Luísa. Luísa viveu durante o tempo do domínio espanhol sobre as Américas. Luísa não nasceu em uma família rica, mas sua beleza por si só era suficiente. Quando ele a viu pela primeira vez, Dom Munho de Montes Claros, um nobre espanhol rico, se apaixonou loucamente por Luísa, e ela também ficou encantada por ele. Eles namoraram por um tempo, mas nem suas famílias nem as regras sociais aprovavam o casamento deles. Nobres eram proibidos de se casar com membros das classes mais baixas. Então Luísa e Dom Munho se casaram em uma cerimônia secreta. Nos anos seguintes, os dois tiveram que manter o casamento em segredo, mas conseguiram viver uma vida relativamente feliz, longe dos olhos do público. Luísa deu à luz 3 filhos, e Dom Munho os visitava em sua pequena casa, no lado pobre da cidade, disfarçando-se de trabalhador. Mesmo que os deveres de Dom Munho como nobre frequentemente o afastassem de sua família por dias ou semanas, o amor deles parecia inquebrável. Tudo mudou quando uma nobre espanhola chegou de Madrid. A fidelidade de Dom Munho a Luísa começou a vacilar. Como seu casamento era secreto, ele aproveitou sua aparência de solteiro disponível. As ausências prolongadas de Dom Munho não passaram despercebidas por Luísa. Manter o casamento em segredo já era difícil o suficiente, mas agora parecia que ele nunca voltava para casa. Então, um dia, Luísa ouviu algumas mulheres na cidade falando animadamente sobre o próximo casamento do nobre com a mulher de Madrid. Luísa ficou atordoada. Suas ausências agora faziam sentido, mas ela se recusava a acreditar que seu marido realmente a trairia, a ela e aos filhos. Ela precisava descobrir por si mesma. No dia do casamento, ela se esgueirou até a propriedade de Dom Munho, onde o evento estava acontecendo. Ela viu seu marido lá na varanda. Assistiu de coração partido, enquanto Dom Munho erguia um copo e propunha um brinde ao novo futuro deles. Mas não com Luísa, não, com a mulher agora pendurada em seu braço, a mulher de Madrid. Sentindo-se perdida, traída e sem esperança, Luísa escapou silenciosamente da festa e voltou para casa, para os seus 3 filhos, os 3 filhos de Dom Munho. Ninguém sabe por que ela fez isso. Alguns dizem que foi porque eles se pareciam muito com o pai. Mas, quando voltou para casa, possuída por raiva, Luísa pegou uma faca e assassinou seus 3 filhos pequenos. Disse que os vizinhos de Luísa, assustados com seus gritos, saíram para a rua e a encontraram cambaleando, coberta de sangue. Luísa foi julgada por assassinato e a sentença foi rápida. Ela foi condenada à morte, mas esse não foi o fim para Luísa. Desde aquele dia, o espírito de Luísa, vestido de branco, disse que vaga por todas as províncias da América Latina, preso em um luto eterno pela perda de sua família. Seus choros são considerados um terrível presságio. Qualquer um infeliz o suficiente para ouvi-los está condenado a morrer dentro de uma semana. Aparentemente, a versão mais comum da história da La Llorona não envolve uma mulher que mata seus filhos com uma faca, mas sim os leva até um rio próximo antes de afogá-los. Essa versão da história se alinha mais com a conexão do espírito com a água, onde ela continua a atrair crianças desavisadas antes de arrastá-las para baixo da superfície. A história da La Llorona é frequentemente usada por pais que querem que seus filhos pensem 2 vezes antes de brincar perto da água ou ficar na rua até tarde depois de escurecer. Por causa disso,
Muitos simplesmente descartam a história como mais um conto popular nascido da superstição. Mas as histórias compartilhadas por esses militares americanos estão entre milhares que dizem o contrário. De qualquer forma, é uma boa ideia evitar se aproximar muito da água quando está escuro.